Boa noite, pessoal. Então, deixa eu colocar para transmitir. Então, hoje a gente vai começar um assunto novo, né? Tipo, finalmente acabou demorando um pouquinho em programação dinâmica. E a ideia é que hoje a gente dê uma olhada em Dijkstra, no algoritmo de Dijkstra, e também no algoritmo de Kruskal. E assim, como tipo, o algoritmo de Kruskal precisa também, a gente vai precisar dar uma olhada em DSU. Então, são três assuntos bem legais assim, de grafos, que sinceramente são assuntos que eu gosto bastante. E não são tão difíceis, assim, são bem comuns, são bem importantes, assim, caem bastante, tanto na UBI como na maratona. Só que são assuntos tranquilos, não são tão difíceis assim. Então, vamos começar a dar uma olhada aqui nos assuntos. Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando. Deixa eu só carregar isso aqui, vai. Tá. Sempre demora pra carregar. Beleza, foi. Então tá, agora realmente começando. Então, vamos dar uma olhada no algoritmo de Dijkstra de Kruskal. Então, primeiro o algoritmo de Dijkstra, ele é um algoritmo de menor caminho. Então, o que é um algoritmo de menor caminho? Basicamente, a gente pode imaginar que tem um grafo ponderado. Então, esse grafo ponderado, inclusive, pode ser outras coisas diferentes de um grafo. Pode ser uma matriz, por exemplo. Também dá para fazer, algumas vezes, em grafos implícitos, em algumas coisas. Tipo, mas, geralmente, essa ideia de menor caminho, a gente tem um grafo, de alguma forma, a gente tem um grafo, que esse grafo tem pesos associados nas arestas dele. Então, a gente tem vários versos e a gente tem pesos associados nessas arestas. E a gente quer descobrir, tipo, qual é o menor caminho, qual é o menor caminho que, tipo, se eu somar as arestas no caminho, o peso das arestas no caminho, dá o menor valor possível. Então, por exemplo, se eu quisesse o caminho entre A e F, qual seria o menor caminho possível? Então a gente pode fazer esse caminho, ó, 5, 3, 6, que ia ter um custo 14, ou esse outro caminho aqui, que teria o 4, 9 e o 2, que teria um custo de 15. Então, por exemplo, o menor caminho nesse caso é vindo aqui por baixo, do A até o F. Então, a ideia de algoritmos de menor caminho, que o Dijkstra não é o único, né? Então, a ideia dos algoritmos de menor caminho é, tipo, dado uma origem, e, tipo, não necessariamente em todos, né? Mas, por exemplo, o Dijkstra especialmente, a gente tem uma origem, e a partir dessa origem a gente calcula a distância para todos os outros vértices. Então, por exemplo, a gente quer descobrir a distância do A para o F. Aí a gente roda o Dijkstra e a gente consegue descobrir a distância para todos esses vértices do A para todos os vértices, a menor distância possível. Então, basicamente, a ideia dos algoritmos de menor caminho é esse. A gente tem um grafo ponderado e quer encontrar o menor caminho de um ponto até outro. Ou então de um ponto até todos os outros. Então, geralmente, a gente tem essa ideia. E o algoritmo que a gente utiliza para responder essas perguntas, digamos assim, é o algoritmo de Dijkstra. Se escreve bem estranho lá, Dijkstra, né? Mas a pronúncia é tranquila. É tipo, mais ou menos, sei lá. Mas, basicamente, o algoritmo de Dijkstra é o algoritmo que vai responder pra gente essas perguntas de qual é a menor distância. Então, o algoritmo de Dijkstra, ele é um algoritmo que não é tão complicado e ele parece muito com a BFS. Então, assim, eu diria até que o Dijkstra realmente é um BFS, só que ele é um BFS que, em vez de usar uma fila normal, ele usa uma fila de prioridade. Então, como a gente viu naquela aula sobre grafos, na primeira aula de grafos, a BFS a gente consegue utilizar ela para encontrar o menor caminho, certo? E um grafo não ponderado, e um grafo sem pesos. Ou então como se o peso de cada aresta fosse exatamente 1. Isso porque na, na BFS ela tem esse comportamento que ela visita, digamos, por camada, né? Então a primeira camada que ela visitaria seria a camada dos vértices que estão exatamente um de distância da origem. E assim por diante. Então a gente consegue ter essas noções de tipo, menor distância com a BFS. Só que com Dijkstra, só que com um gráfico ponderado, uma BFS direto não funciona. Por quê? Uh, por exemplo, no BFS, eu ia pegar, por exemplo, esses dois vértices estão a distância de uma aresta, né? Então, tipo, a distância aqui é uma aresta e a distância aqui é uma aresta. Mas, se eu der essa volta por aqui, por exemplo, pegar duas arestas para chegar nesse, eu tenho um custo menor. Então, se eu sair daqui, desse vértice aqui de baixo, e dessa volta aqui por esse outro, eu tenho um custo menor, que é 10, do que se eu passasse direto, que teria um custo 11. Então, a gente tem
tem essa diferença relativamente grande com relação a BFS, que é tipo, a gente tem que achar um jeito de andar pelas arestas, de forma que a gente ainda tem essa ideia, talvez, de nível, de distância, só que sem, tipo, só pegar a aresta direto, né? A gente não pode só passar pelas arestas. Então, se a gente fosse imaginar, a gente poderia tentar pensar numa analogia com a BFS, talvez para facilitar um pouco o entendimento do Dijkstra, que é de que, tipo, esse 5 aqui, por exemplo, a gente poderia pensar que são 5 arestas. E esse 11 são 11 arestas, tipo isso. Então a BFS demoraria, entre aspas, 5 tempos para chegar aqui e 11 tempos para chegar aqui. 11 camadas. Então o que a gente quer fazer? A gente quer meio que percorrer por essas camadas. Só que dessa vez a camada é um pouco mais difícil de a gente encontrar. Então, por exemplo, se a gente pegasse só esse vértice original aqui, quais seriam as camadas que ele ia ter? Primeiro, tipo, a gente ia ter essa camada aqui, que seria do 5, né? Então, tipo, ia andar aqui, teria esse 5. Aí depois, a próxima camada seria do 10 aqui. E depois teria uma camada do 11, que seria por aqui também. Mesmo que realmente seja, tipo, a gente não vai usar essa aresta. Então, talvez a gente possa pegar uma analogia com isso, tipo... porque realmente o algoritmo é parecido. Mas não é diretamente isso, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver uma coisa que, tipo, ele vai pegando o menor caminho, né? Tipo, as menores arestas. Só que, por exemplo, nem sempre é diretamente a menor aresta. Por exemplo, ele pode pegar aqui o 5, e aí depois ele tem a opção de pegar o 6 ou o 10. E ele escolhe o 10, né? Então não é diretamente as menores arestas. Embora seja parecido com isso. Tá, mas então, realmente, como funciona o algoritmo de Dijkstra? Tipo, ali eu tava tentando dar uma intuição, não sei se realmente foi uma intuição legal. Mas agora, realmente, como funciona? Então, no Dijkstra, ele meio que vai dividir, entre aspas, tipo, a gente consegue ter essa ideia da divisão em três conjuntos, em três grupos. Não exatamente existe essa divisão realmente no algoritmo, ele não realmente coda essa divisão, mas é algo meio lógico que vai surgindo quando a gente começa a pensar um pouco sobre o algoritmo. Que a gente consegue dividir os vértices dentro do grafo em três conjuntos distintos. Que são os vértices que a gente já tem um menor caminho absoluto, porque a gente tem certeza que esse é o menor caminho. Tipo, a gente já encontrou o menor caminho para esse vértice, e é esse aqui. Então, daqui em diante a gente já sabe. Mas além disso, a gente também tem outros dois grupos, que é os vértices que a gente acha que sabe o menor caminho, que a gente não tem certeza. Então, tipo, eu encontrei um possível caminho aqui para chegar no vértice número 15, só que eu não sei se é o menor ainda. Eu não sei se é o menor caminho. Pode ser que exista um melhor. Um caminho mais curto. Então a gente tem esse conjunto que é o vértice que a gente já conhece, tem uma suspeita de distância, mas a gente não tem certeza. E tem os vértices que são os vértices desconhecidos, que basicamente a gente não chegou neles ainda. Então, por exemplo, se a gente pensar de novo no BFS ou no DFS, a gente começa de um ponto, né? E começa a visitar os vértices em volta. Só que alguns vértices a gente, por exemplo, ainda não encontrou, né? Tipo, a gente tá visitando ainda na metade do algoritmo, por exemplo, e tem vários que a gente ainda não chegou neles, não visitou. Por exemplo, não estão nem na query, nem na stack, nem nada. Então, realmente, são vértices que a gente desconhece ainda. Que não foram encontrados. Para ver esse possível menor distância, a gente poderia pensar o seguinte também. Sei lá, uma questão de uma BFS. Vamos imaginar que a gente coloca elementos repetidos na fila. Então, na fila, às vezes vai ter um elemento que chega primeiro, né? Tipo, e esse mesmo elemento a gente acionou de novo em outro momento e ele estava lá no final. Então, tipo, meio que a gente tem diferentes distâncias possíveis para esse elemento, para esse vértice. Só que a gente não tem certeza de qual é essa menor distância. Beleza. E só para uma questão de simplificação, a gente coloca esses vértices desconhecidos com uma distância infinita, só porque simplifica um pouco o código. Então, tipo, se eu não consigo chegar ainda, então se eu nunca encontrei esse vértice, qual a distância que eu acho que existe até ele? Tipo, qual a distância que eu posso presumir que eu vou levar para chegar nele? Então essa distância que eu posso presumir, entre aspas, é infinito. Então, tipo, a distância para eu chegar desse vértice aqui para esse é infinito. Porque, tipo, não existe uma aresta. Ou então a gente não descobriu ainda uma aresta que faz isso. Então, por simplificação, tipo, a gente pega esses desconhecidos e coloca junto com esses, de possível menor distância. Porque fica um pouquinho mais fácil de trabalhar no código. Mas realmente não faz muita diferença. Aí beleza, tipo. Então a gente já tem essa noção de vértices do menor caminho.
com certeza menor caminho, dos que a gente tem uma possibilidade, um possível menor distância, tem uma distância que a gente já calculou, e tem esses desconhecidos. Agora, como realmente vai acontecer o algoritmo? Então, no algoritmo de Dijkstra, a gente vai ter basicamente esse passo a passozinho, que é bem simples, que basicamente a gente pega o tipo daqueles vértices que a gente não tem certeza ainda, tipo, a gente não tem certeza qual é a menor distância dele ainda. Pode ser que a menor distância seja, tipo, a que está lá, pode ser que a gente encontre uma melhor no futuro. Então, como a gente não tem certeza, desse grupo que a gente não tem certeza, a gente vai pegar o menor de todos. Então a gente pega o menor vértice, tal que a gente ainda não sabe, tal que a gente não tem certeza ainda na distância. E agora esse vértice que a gente pegou vai fazer parte dos que a gente tem certeza da melhor distância. Por exemplo, tipo, só pra... Tipo, acho que tem um exemplo... Acho que é esse mesmo. Por exemplo, nesse exemplo, a gente tem o A e a gente tem uma possível menor distância aqui para o B. Tipo, a gente visita o A e tem essa possível menor distância para o B, que é 4. E aqui para o D, que é 2. Aí desses dois vértices, a gente escolhe o que tem o menor valor, que é o D. E coloca ele no conjunto dos que a gente tem certeza da distância. Agora, a menor distância do D é 2. E aí a gente vai olhar todos os vizinhos dele, vai calcular a nova distância, que a nova distância é o quê? É a distância do vértice atual, né? Do vértice V que a gente está visitando, mais o peso da aresta. E aí, a partir disso, a gente consegue descobrir uma nova distância que pode ser melhor do que a anterior. Se for melhor, a gente atualiza essa distância. Então, por exemplo, quando a gente pegou aqui, a gente tinha duas distâncias suspeitas, digamos assim. Que era o B, que a gente achava que podia ser 4, e para o D, que a gente achava que podia ser 2. Todos os outros estavam desconhecidos ainda. A gente não sabia a distância deles. E aí o que aconteceu? A gente pegou o menor vértice, a menor distância, o vértice com a menor distância que a gente não conhecia ainda, que era o D, que tinha distância 2. Então a gente pegou ele e colocou nos que a gente já conhece, digamos assim. Com certeza essa é a menor distância. E a partir dessa menor distância do D, a gente vai calcular os vizinhos dele. Então, o D ele pode pegar uma aresta de 1 pro B, ou seja, 2 mais 1 ele teria uma distância de 3. Aí, tipo, olha só. Se ele pode pegar aqui 2 mais 1 tem uma distância de 3, e a distância anterior que eu tinha, tipo, a possível resposta que eu tinha era um 4, compensa muito mais eu pegar essa de 3, né? Então eu substituo esse 4 que antes eu tinha aqui por um 3, que é a soma dessas duas arestas. Aqui, ó. E qual é o próximo? Além disso, eu consigo chegar aqui no E. O E ainda é desconhecido. A distância dele é infinito, né? Então, com certeza compensa pegar o 2 e o 8, que tem uma distância 10 aqui. Aí eu coloco ele no conjunto dos vértices que eu suspeito da distância. Tipo isso. E aí, de novo, eu vou pegar o menor e vou refazer isso. Até que eu tenha terminado tudo. Até que eu tenha visitado todos os vértices e eu tenha certeza da distância de todo mundo. Ou então, por exemplo, se o gráfico fosse conexo, que realmente não tenha mais ninguém para visitar. Mas a ideia é basicamente tipo, essa. Então a gente tem um vértice original, um vértice inicial, que a distância dele para ele mesmo é 0. E a partir dos vértices que a gente não conhece ainda, a gente vai meio que criando esse leque de possibilidades de menores caminhos. E a gente vai pegando sempre o menor. Isso é realmente de forma gulosa. E por que isso funciona? Então, tipo, o Dijkstra, eu acabei colocando aqui, mas esqueci de falar. O Dijkstra, ele é obrigatório que você só tenha pesos positivos. Então você não pode ter uma aresta negativa no Dijkstra. Todas as arestas são ou zero ou positivas. Maiores ou iguais que zero. Então o que acontece? A gente usa essa estratégia gulosa porque, vamos imaginar, tipo, a gente tem esse conjunto, né, dos versos que a gente já tem certeza da distância. Então, tipo, vamos deixar eles aqui bem quietos por enquanto. E agora que esse conjunto, que a gente tem uma possível menor distância, que a gente não tem certeza ainda, o menor desses elementos, a gente pode ter certeza que é uma distância que vai ser a menor distância dele. Por quê? Como todas as arestas são zero ou maior, não importa qual outra ordem a gente pegue, tipo, não importa se a gente pegar um vértice maior, porque se a gente pegar outro vértice que tem uma distância maior e tentar pegar uma aresta dele para esse vértice atual, no melhor dos casos, vai continuar esse caminho maior. Então você não consegue melhorar o caminho se ele já é o mínimo dos possíveis. Entendeu? Tipo,
Eu vou tentar fazer um exemplozinho no Python, eu acho que talvez fique um pouquinho mais claro. Mas basicamente, do conjunto que a gente tem, que são realmente os menores, a gente pode ter certeza que o atual é. Tipo, que o menor desses que a gente tem uma dúvida é com certeza um caminho mínimo. Então a gente pode colocar ele nos que a gente tem certeza. E a partir disso a gente vai realmente colocando os outros e por diante. Então como é que fica a implementação disso aqui no fim das contas? Antes de tudo, como é que tipo, ficou a ideia do algoritmo? Ficou muito estranho ou tá mais de boa? Não, é bem mais tranquilo que o DP. É bem mais tranquilo. A Dash tá bem tranquilo. Então, tipo, realmente a ideia é essa, é um algoritmo guloso em grafo. Foi alguma dúvida em específico? Eu vou tentar dar uma explicada melhor. Beleza. A aresta não pode ser negativa. Na verdade, a maioria dos algoritmos eles não funcionam com ciclos negativos. Não, de jeito nenhum. Tipo, se você quiser usar aresta negativa, tem que ser com condições muito específicas. Tipo, você pode usar um Bellman Ford com arestas negativas. Acho que o Bellman Ford funciona, né? 80% de certeza que o Bellman Ford funciona com arestas negativas. Só que não funciona com ciclos negativos. Então tem que ser um grafo direcionado, ele não pode ter um ciclo negativo, tem toda uma série de restrições com arestas negativas. Então não existe tipo, nenhum algoritmo assim que realmente você consiga. Esse algoritmo resolve o menor caminho para arestas negativas. Tipo, um caso geral. Porque isso meio que é impossível. Sim, tipo, realmente. Só que se você parar pra pensar, sei lá, se a gente tem uma aresta negativa, digamos assim, a gente pode passar por ela infinitas vezes. E toda vez que a gente passar por essa aresta negativa, o nosso custo vai diminuir, né? Tipo, a gente vai passando infinitas vezes. Aí o que acontece? Ou o algoritmo entra em loop infinito, tipo, o Dijkstra ele entra em loop infinito, ou os algoritmos que não entram em loop infinito, como por exemplo o Bellman Ford, ele tipo, basicamente vai ter uma resposta entre aspas errada. Porque, tipo, se realmente, em teoria, o custo é menos infinito, né? Então, tipo, tecnicamente não tem como você ter uma resposta certa para isso. Tipo, qual é o menor custo? É menos infinito. Você pode ficar passando pela aresta negativa infinitamente, tipo, e o custo vai sempre diminuindo. Então, a aresta negativa complica um pouco a situação. Aí, tipo, realmente tem alguns que funcionam com arestas negativas, mas se tiver um ciclo negativo, aí lasca o algoritmo. Hum, qual é o que. Tem um que ele, na verdade, ele consegue detectar especificamente essa questão das arestas negativas. É o. Qual é ele? Não tô lembrando agora. Mas tem um algoritmo que ele consegue detectar arestas negativas. Só que tipo, no caso, esses algoritmos são um pouco mais lentos. O Dijkstra geralmente a gente usa mais porque ele é bem mais rápido. Tá, mas. Beleza, tipo, se não. Eu vou tentar dar uma passada de novo ali na ideia do algoritmo. Mas aí, qualquer coisa, vocês avisam. Eu vou dar. Vou mostrar aqui como é que ficaria o código. Então, o código ele não é muito complicado. Talvez, tipo, olhando de primeira pareça um pouco sinistro, mas é muito complicado. Então, o que a gente quer fazer? Tipo, a gente quer ter um vetor primeiro de distâncias, né? Já que a gente quer calcular a distância, a gente guarda um vetor de distâncias. Então, como eu falei antes, a gente pode considerar no início que todas as distâncias são infinitas. Como a gente não conhece ainda nenhum caminho, a gente pode considerar que é infinito para todo mundo, ok? Então a gente tem essa ideia do infinito. Então a gente tem um vetor de distâncias infinito, basicamente. Aí, beleza. Outra coisa que a gente vai precisar é de uma forma de encontrar qual é o menor caminho atualmente dos que a gente ainda não visitou. Então, tipo, como eu falei, meio que a gente vai atualizando, né, as menores distâncias e tem que de alguma forma encontrar elas de novo, né? A gente tem que saber qual é a menor. Uma forma legal de a gente saber qual é a menor distância atualmente, que a gente ainda não visitou, é usar uma priority query. Então a gente usa uma fila de prioridades, que basicamente a gente tipo, tem essas coisas meio estranhas aqui, esse vector de p, esse greater p, que é basicamente isso aqui é pra gente colocar
para ela ser uma fila de mínimo. Então ela vai no topo da fila, na frente da fila, vai ter a distância mínima. Então a gente guarda aqui nessa fila de prioridades um pair de int que tem na primeira posição a distância atual e qual é o vértice que tem essa distância. E aí, tipo, a gente consegue ter certeza que sempre no topo da fila vai ter o vértice que a gente ainda não visitou ainda, com a menor distância possível. Ok? E aí o que acontece? A gente tem esse vetor de distâncias e tem a nossa fila. E aí eu não falei que ele tinha uma origem? Então aqui eu tenho esse S que é um source, a nossa origem. Então a gente começa iniciando a distância do S como zero. Então qual é a distância da origem para ela mesma? Da origem para si própria? É zero. Então você meio que, tipo, chega direto no zero, né? Não tem, lá, realmente não tem como ter uma distância, sei lá, faz sentido só. Tipo, não tem por que seria outra coisa. Realmente a origem a distância da origem para ela mesma é zero. E a gente coloca a origem na fila, pra gente visitar ela. Então a gente coloca a origem na fila com distância zero, né? E passando ela própria como origem, o S. Então, agora o que a gente faz? A gente vai ficar rodando esse algoritmo agora, enquanto tiver vértices pra gente visitar. Igual na BFS. Então, enquanto nossa fila não estiver vazia, então enquanto fila.empty for falso, a gente vai continuar rodando isso aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai pegar o vértice e a distância dele. Então, esse D aqui que é a distância e o O, a gente pega do topo da fila e remove eles da fila. Então, agora a gente tem a distância do vértice e o vértice. Isso aqui é só para a gente verificar se a gente já encontrou o vértice. Então, por exemplo, se a gente chegou no vértice da fila, que a distância que ele chegou aqui é maior do que a distância que está setada, que já colocamos aqui, é porque a gente já visitou esse vértice e a distância dele, que está lá, é a distância dos vértices que a gente tem certeza. Então, tipo, realmente não faz sentido a gente olhar aqui se ele chegou na fila com distância maior do que a que já estava lá. Então a gente só ignora e continua. Vai pro próximo vértice. Aí beleza. Mas agora a gente chegou no vértice novo, que a gente, tipo, acabou de tipo, descobrir esse vértice pela primeira vez. Chegamos nesse vértice pela primeira vez. Então agora esse vértice ele vai fazer parte do grupo de vértices com distância de certeza. Então agora a gente tem certeza da distância desse vértice. Beleza? E aí o que a gente faz? A gente vai basicamente fazer um for por todas as arestas desse vértice. Então a gente tem um for aqui que vai passar por cada V, por cada aresta V, para um vértice V, e tem esse C que é o custo. Então a gente tem aqui o V que é o vértice e o C que é o custo da aresta. Então para toda aresta do grafo de U, a gente vai verificar o seguinte: se a distância para esse meu vértice V que eu consigo alcançar for maior do que a distância do vértice atual do U mais o custo da aresta, significa que compensa muito mais eu pegar o mesmo caminho do U, chegar aqui até no U com esse peso, com esse custo, e aí eu pago mais o custo da aresta aqui para chegar em V. Porque se eu somar isso aqui, é menor do que a distância que eu já conhecia para V. Por exemplo, a distância poderia ser infinito, né? A gente nunca encontrou V ainda, a gente não chegou em V. Então, a primeira a gente está vendo V, então é infinito. Então, infinito, tipo, com certeza compensa mais eu pegar essa distância de U mais cedo do que pegar infinito. É a mesma coisa se, tipo, realmente for uma distância que a gente já calculou uma vez, mas, tipo, tá com uma distância 9 aqui. E a gente já encontrou ele por outro lugar, por outro vértice, tava com a distância 9. Só que aqui a gente tá conseguindo a distância 8, por exemplo. Aí, nesse caso, compensa muito mais a gente pegar essa distância 8 e ignorar essa daqui. Então, o que a gente faz? A gente coloca a nova distância. Então, a distância de V vai ser igual à distância para chegar em U, mais o custo da aresta que a gente está utilizando. Aí depois disso, que a gente já citou a nova distância, a gente coloca o nosso VSV na fila para a gente visitar ele depois. Porque agora ele vai fazer parte do grupo de vértices que a gente tem uma possível menor distância. Então a gente não tem certeza da distância dele ainda, mas a gente tem uma possível menor distância para ele e a gente vai querer averiguar isso depois. Então a gente vai colocar ele de volta na fila, o VSV, né? E vai seguir o código. E aí, tipo, a gente vai ver o próximo vértice, até que vai chegar um momento que acabar no vértice daqui. A gente avisou todo mundo. E aí a gente continua. O código é muito sinistro ou tranquilo? O que é que vocês acharam?
O mercado Dijkstra é mlogdn. E eu já vou explicar um pouquinho melhor. Ah, realmente no Python não tem periodic query, né? Sinceramente, eu não tenho ideia de como faz Dijkstra no Python. Sim, realmente você pode implementar a periodic query, por exemplo, tipo, realmente codar na mão, que é bem chatinho. Mas provavelmente deve existir alguma estrutura do Python que já suporte essa ideia de mínimo. Eu realmente só não conheço, mas provavelmente existe. Então, no Python tem conjunto, né? Tem set. Eu acho que talvez o set do Python funcione se ele ordenar. Eu não lembro se ele ordena. Mas se ele manter ordenado, a gente poderia usar o set, por exemplo. Tipo, a gente coloca os pares lá, ele vai ordenar pelo primeiro elemento, e aí você pega o que está no começo do set sempre, que vai ser o menor de todos. Então talvez funcione com set se tiver em Python, mas eu não tenho certeza de como é isso. Eu realmente nunca vi Dijkstra em Python também. Boa, boa. Realmente o algoritmo ele não é muito complicado. Se tu parar pra pensar, isso é literalmente um BFS. Tipo, isso aqui é igual a um BFS. A fila, tipo, só muda quem é o priority query. Mas é quase igual a BFS. Isso aqui, tipo, seria a mesma ideia da gente calcular a distância, a menor distância com a BFS e um grafo não ponderado. A gente só muda isso aqui, que esse D, tipo, a gente adiciona isso aqui, e a gente faz essa verificação aqui de distância. Então, tipo, é uma verificação também tranquila. Tipo, não é muito sinistra, né? Só uma verificação que a distância de V que a gente conhece atualmente é maior do que a distância que a gente está testando agora. E se for, a gente coloca essa nova distância. E, tipo, é tranquilo no geral. A complexidade do algoritmo vai ser M, que é a quantidade de arestas, log de N. Então, a quantidade de arestas vezes o log da quantidade de vértices. Então, no geral, pode falar N log de N também, que geralmente é quase a mesma coisa, o vértice de arestas. No pior caso, né, dos algoritmos. Nos casos normais, geralmente o M é bem maior. A quantidade de arestas é bem maior. Mas no pior caso, geralmente é parecido, então, ok. E além disso... tá. E o log é basicamente por causa da nossa period query. Então, tipo, a gente vai meio que rodar isso aqui, no pior caso, é uma vez para cada aresta. Porque, tipo, digamos que cada aresta, a gente começa no pior aresta possível, aí depois a segunda pior, tipo, e assim por diante. Então, no pior caso, a gente vai rodar isso aqui para cada aresta. Rodar esse código para cada aresta. E toda vez que a gente rodar para uma aresta, a gente vai adicionar aqui no nosso period query um novo elemento. Aí eu inseri na period query a log, remover a log também. A gente tem esse log aqui, que é o log de n, que é a quantidade de vértices. Mas é tranquilo, então. Tipo, é uma complexidade muito boa. Então, existem uns algoritmos de caminho mínimo. Como eu falei, tipo, tem o Bellman Ford, que é um dos mais famosos. Só que a maioria desses outros... desculpa. A maioria desses outros algoritmos são algoritmos quadráticos ou cúbicos. Na verdade, cúbicos, se eu não me engano. Pera, não tenho certeza absoluta agora. O Bellman Ford, se eu não me engano, ele... Pera, deixa eu dar uma olhada aqui, só um instante. O Bellman Ford é quadrático. Quadrático? O Bellman Ford é quadrático. Então a gente tem, por exemplo, o algoritmo do Bellman Ford, que ele é quadrático. Então, tipo, no caso geral, não compensa muito usar ele. Porque, tipo, o Dijkstra é nlog, né? Então, o Bellman Ford não é muito legal. Só que a vantagem do Bellman Ford, como eu falei, e agora realmente confirmando aqui. Então, o Bellman Ford ele funciona para encontrar caminho com arestas negativas. Só que ele não funciona quando tem ciclo negativo.
Certo, exatamente. Então ele não funciona, ele consegue encontrar ciclo, ele consegue calcular com arestas negativas, mas sem ciclo negativo. Então tem que ser um grafo direcionado, etc, etc. Mas realmente só pra... É legal conhecer o Bellman Ford, porque, sinceramente, eu já usei ele, acho que usei ele uma vez só na vida. Mas é legal conhecer, tipo, realmente é importante conhecer tipo, todos os algoritmos, porque, especialmente em alguns casos, eles podem ser bem úteis. Então, eu usei ele uma vez na vida, mas era um caso que realmente precisava usar esse algoritmo, então era importante saber dele. Então é importante conhecer realmente os algoritmos, mesmo que você não utilize tanto. Então eu recomendo, se vocês puderem, dar uma pesquisada no meu Ford e tal, realmente entender um pouquinho sobre ele. Não é muito complicado, mas no geral a gente vai usar tipo, realmente muito mais Dijkstra. É mais comum. Mas agora só para exemplificar um pouco do que eu tinha falado, para não ficar muito abstrato, o que a gente tem ali no fim das contas? Deixa eu pegar esse verso. Então vamos fazer uma pequena simulaçãozinha aqui e vamos tentar entender o que é que acontece aqui. A qualidade ficou bem ruimzinha, mas ok. Então a gente tem... Vamos criar uma tabelinha de instâncias. Então a gente tem os versos aqui. Então tem o A, B, C, D, E, F. Então, deixa eu ver, coloca cada um deles numa distância. A distância começa a infinito, né? Beleza? Então, quando a gente começa o algoritmo, a gente seta a distância de todo mundo como infinito, certo? Deixa eu abrir aqui o algoritmo. Então, aqui, ó, a gente seta a distância de todo mundo como infinito. Então a gente pode colocar aqui realmente infinito. Então, distância infinito, 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 infinito. Aí o que acontece? A gente vai escolher uma origem. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quer calcular a distância a partir do vértice A. Então vamos dizer que o vértice A é a nossa origem, nosso source. Então a gente escolhe o A. Então, qual a distância do A para ele mesmo? Zero. A gente não tem um custo no próprio A. Então a distância para ele é zero. Acabei? Então, tá aqui. Zero. E a gente vai colocar ele na fila. Então, tipo, a gente colocou ele aqui na fila, agora a gente realmente entra nessa parte do while. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verso do topo, que é esse A, e agora a gente vai dizer que a gente tem certeza da distância dele. Então vamos marcar aqui de azulzinho, por exemplo. Tipo, o A agora a gente tem certeza que a menor distância possível para ele é zero. Tipo, não tem uma distância melhor que zero. É a menor distância. Agora, a gente vai olhar os vizinhos de A. Então o A, ele consegue chegar aqui no B e no C. Aí qual é o custo para ele chegar no C? É 0 mais 5. Então, para chegar no C, você teria um custo 5. E para chegar no B, um custo 4. Então, vamos colocar aqui o B com custo 4 e o C com custo 5. Aí, beleza, a gente visitou todas as arestas do VSA e a gente recomeça. Então, agora a gente vai de novo escolher qual é o menor de todos aqui. O menor de todos aqui é o B, dos que a gente não conhece ainda. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca o B no conjunto que a gente já tem certeza da resposta. Então agora essa resposta do B aqui, certeza que a melhor resposta dele é o 4. E a gente vai visitar agora os vizinhos do B. Então, tipo, o B tem um vizinho que é o C. Qual seria o custo para chegar em C passando por B? Seria 4 mais 11, 15. Só que esse 15 tipo, é pior do que o 5 que a gente já tem aqui. Então a gente pode ignorar esse 11, esse 15, porque ele não faz sentido. O próximo que a gente pode olhar aqui é o aresta 7, que vai para a letra E. Então qual seria o custo passando por aqui? Seria 4 mais 7, que ia dar 11. E a gente teria esse custo 11 para chegar no E. 11 é melhor do que infinito. 11 é melhor do que infinito. Então a gente pode colocar essa distância 11 aqui. Então vamos colocar 11. Então a gente acha que 11 é uma possível distância. A gente adiciona o E na fila, E ele, tipo, na fila vai estar ordenado, né? Nossa priority queue, pela menor distância.
Então, qual é a menor distância agora? Ah, não, faltou o D, desculpa. Agora a gente visita o D. Vai ser 4 mais 9, vai ser 13. 13 é melhor do que infinito, então a gente coloca o 13 aqui. Então a gente coloca um 13. Beleza. E agora sim, qual é a nossa melhor distância? Das que a gente não descobriu ainda. A melhor distância que a gente não descobriu ainda é a do C, que é o 5. Então a gente pode adicionar o C nos que a gente tem certeza da resposta e calcular agora com os vizinhos dele. Então, tipo, agora o C, a gente já tem certeza. Então, o C, o B e o A. Agora vamos calcular para esses outros aqui. Então, qual é a distância do... Qual é o menor de todos? Ah, não. Desculpa, a gente escolheu o C, né? Então, a partir do C. Vamos visitar os vizinhos dele. Do C, a gente pode ir aqui para o 11 a gente já visitou. O A a gente já visitou, então tipo, a resposta não melhora, não melhora. A gente pode vir aqui para o E. E aí, qual seria o custo para ir para o E? Seria 5, que é o custo que eu levei para chegar no C, mais 3, que é o custo da aresta. Então, no total, eu ia ter um custo de 3 mais 5, 8. 8 é melhor do que 11. Então, eu posso vir aqui e substituir esse 11, por 8. Então, agora eu tenho uma nova possível resposta, que é esse 8. Acabou. Tipo, ele só tem esses vizinhos aqui. Então, a gente não tem mais vizinhos para testar do V. E a gente vai para o próximo vértice. Esses aqui, qual é o menor? O menor é o E. Então, agora, eu posso dizer que eu tenho certeza que a menor distância para o E é 8. Aí, só para a gente relembrar um pouco, por que eu posso dizer com certeza que a menor distância para ele é 8? Como todas as arestas são positivas, tipo, vamos dizer que eu escolho outro vértice aqui, tipo, outro 13 ou então um F infinito. Tipo, não tem como existir tipo, outro caminho aqui em algum lugar que passe por uma aresta que diminua o custo. Então, tipo, o 13 nunca vai virar menos do que 8. Nunca vai diminuir para 8. Porque, no melhor caso, a gente vai pegar uma aresta 0 e vai contar 13. Não existem arestas negativas. Então, o 13 vai funcionar. A gente pode passar aqui e pegar 8. Então, basicamente, tem esse argumento guloso. Se a gente pega o melhor vértice atual, não existe uma forma desse vértice melhorar a resposta depois. Tipo, a resposta dele é impossível de melhorar, porque só existem arestas positivas ou zero. Então, por esse argumento guloso, a gente consegue garantir a corretude do Dijkstra. Mas beleza, continuando. A partir aqui do E, a gente já pode visitar os vizinhos dele agora. Então ele visitaria o C, só que isso já foi. Ele visitaria o D. Qual a distância dele para o D? É 8 mais 13. Então ele teria uma distância 21. Só que 21 é pior do que a resposta que já tem, né? Que é 13. Então a gente ignora e vamos olhar a outra distância. Então vamos agora para a distância para o F. Então a distância aqui seria 8 mais 6. Então seria uma distância aqui de 14. Desculpa, para o F. Teria uma distância de 14. 14, com certeza, é melhor do que infinito. Então a gente pode vir aqui e substituir essa distância. Aí beleza, qual é o próximo menor? O próximo menor é aqui o D. É aqui o D. Então a gente pode colocar o D no grupo que a gente já tem certeza da resposta. E aqui do D a gente visita o vizinho dele. Então o B já foi, o E já foi. Então ele visita aqui o F. Qual a distância para o F? É 13 mais 2, 15. Então ele tem a opção de colocar 15 aqui. Só que 15 é pior do que 14, a gente ignora aqui. Então ele termina de visitar todo mundo. Agora o F. O F a gente coloca ele na resposta final, que ele é o último aqui. A gente pode tentar olhar os vizinhos dele, mas ele é o último, né? Então não melhora nada. Não tem como melhorar. E a gente termina o Dijkstra. Então agora o código terminou. E a gente tem a menor distância para todos os vértices. E uma coisa interessante é que se a gente for pegar essa menor distância, a gente consegue notar que forma uma árvore. Então, a gente chama isso de árvore de menor caminho. A gente vai ver outra coisa de jardim e árvore também. Essa observação que é uma árvore, no geral, tipo, não é tão importante. Mas é uma coisa interessante também de saber. Pode surgir uma ideia legal com isso.
Mas então, por exemplo, aqui pegaria 4, 5, aí ele pegou aqui o 3. E essa questão da árvore é justamente você pegar a ideia de que, tipo, todos os subcaminhos de um menor caminho são menores caminhos. Então, se você pegar esse lema, você consegue entender por que é uma árvore. E de quebra também porque é que funciona, porque é que funciona o guloso. Então a gente tem essa árvore vermelha aqui, ó. É uma árvore só com 2 galhos, mas ok. É uma árvore ainda. Ok. Então, fez mais sentido agora? Tipo, deu pra pegar legal o Dash, por exemplo? Boa, boa. Realmente, tipo, não é difícil o algoritmo. É bem tranquilo. A ideia também é tranquila. Ahn, Realmente é só você dar uma olhada realmente um pouquinho mais de, sei lá, sem, tipo, realmente só dá uma olhadinha logo com calma, que ele começa a ficar mais de boa. Então, se você conseguiu realmente entender de boa de grafo, BFS e tal, já fica bem tranquilo. Tipo, realmente é um algoritmo bem tranquilo. E ele também dá pra usar em muitas ideias legais, assim. É um algoritmo que realmente dá pra usar muita coisa legal. Beleza. Então, basicamente é isso, Dijkstra. Aqui, novamente o código. E se tiver tudo tranquilo, a gente tá uma olhada no próximo assunto, que é o Kruskal, que também é outro algoritmo bem legal e também não é difícil. Então tá aqui o Dijkstra. Então, novo, a gente cria um array de maiores distâncias. Então, seta todo mundo como infinito inicialmente. A gente tem uma fila de prioridades que ordena todo mundo pelo menor elemento. A gente coloca a origem na fila com distância zero e seta a distância da origem com zero. E enquanto a fila estiver cheia, a gente pega o elemento do topo da fila, que é com menor distância. Se ele não tiver uma distância melhor para ele até o momento, a gente ignora. Se já tiver uma distância melhor, se a gente já visitou ele, já é de certeza, a gente ignora. Se não, a gente passa pelas arestas dele, tenta melhorar a distância dos vizinhos. Geralmente chama isso de relaxamento. A pessoa chama isso de relaxamento, esse processo. Tenta relaxar as arestas, tenta encontrar uma melhor resposta. Se encontrar, atualiza a melhor resposta do vizinho e segue. Tipo, e foi fazendo isso até terminar. Beleza. Então, finalizando a extra, a gente vem agora para o algoritmo de Kruskal, que é outro algoritmo bem legal e também vai levar a gente para falar sobre outro assunto bem legal, que é LSU. Então, o algoritmo de Kruskal, ele serve para a gente encontrar árvore geradora mínima. Que é outro negócio interessante também, que também tem várias aplicações legais. Inclusive, além da árvore geradora mínima, a gente tem algum problema, você pode pensar em árvore geradora máxima, que também pode servir para algumas ideias. Mas, seguindo, a gente tem essa árvore geradora mínima, que basicamente o problema desse algoritmo é o seguinte. Dado um grafo ponderado, um grafo com pesos, agora não importa se o peso é negativo, se é positivo, não importa o peso, não importa isso, realmente pode ser qualquer peso. A gente quer saber qual é, qual é a árvore geradora desse grafo que tem custo mínimo. Então, uma árvore geradora é basicamente você pegar o grafo, pegar os arestas do grafo e formar uma árvore. Então, lembrando, uma árvore é um grafo com exatamente n-1 arestas, que que não tem ciclos, etc. Então, no caso do Kruskal, o que vai mais importar para a gente é notar essa questão aqui. Uma árvore não tem ciclos. Então, nunca existe um ciclo em uma árvore. Basicamente, uma árvore é um grafo conexo. Então, que todos os vértices da árvore estão conexos. Ou seja, poderia andar de um para todos na árvore. Sempre existe um caminho de qualquer vértice para qualquer vértice, ou seja, é conexo. Só que só existe um único caminho. Ou seja, não existem ciclos. Então, lembrando essas duas definições da árvore, basicamente o problema é a gente quer encontrar a árvore geradora mínima. A gente quer encontrar o conjunto de arestas, o menor conjunto de arestas, que ligue todos os vértices, que torne o grafo conexo e tenha um custo mínimo. Basicamente isso. Deu pra entender de boa aqui o Kruskal, tipo, a ideia do que é ele? Não sei se ficou confuso. Não, o Kruskal é bem de boa, tipo, é mais de boa de Dijkstra.
É porque realmente essa galera tem um nome assim bem sinistro. É o Dijkstra, Kruskal, o Diniz. Mas o algoritmo é bem tranquilo, é mais tranquilo que o Dijkstra. Entendendo algoritmos, falar a verdade não, nunca li não. A questão das matrículas, eu não lembro que questão é essa. Foi da fase zero? Matriarcas. Matriarcas. Tá, não, não. Não, essa questão é de LCA, se eu não me engano. Ahn, é porque no caso, nessa questão matriarcas já é uma árvore, né? Então, tipo, você já tem a árvore mínima, que já é a própria árvore, não tem como você melhorar. É uma questão de LCA, tipo, de binary lifting. Então você tem que fazer um busca no grafo, um busca no grafo ali sobre os ancestrais e fazer um negócio lá. Você tem que usar uma BIT também, tipo. A gente vai ver assunto de BIT, Binary Dexter Tree, ou Fenwick Tree, e Fag Tree na próxima aula de assunto. E aí eu posso até falar sobre essa questão. Então, tipo, no caso, a próxima aula de SEG de BIT seria a última do calendário. Mas se vocês querem, a gente pode, tipo, ainda marcar alguma coisinha, tipo, ver uma aula de LCA, uma aula assim de algum assunto aleatório, né? Então não tem problema, a gente pode dar uma olhada nisso também. Mas esse matriarca, se eu tô lembrando da questão certa, é Binary Lifting e BIT. Mas tá, retornando. Então, o problema do. Na verdade, na UBI, se eu não me engano, tem um problema que é tipo aplicação direta de. Não, acho que na UBI não. Mas tem um problema de aplicação direta de Kruskal, que é o estado dos escuras. Pronto, acho que talvez contar a historinha seja legal. Então, basicamente, o prefeito de uma cidade, ele quer economizar com a iluminação noturna. Então, tipo, ele quer conseguir desligar a maior quantidade de postes possíveis de uma rua. Só que, tipo, ele quer que os cidadãos da cidade consigam andar pela cidade ainda. Então, o que acontece? A cidade tem que estar conexa. Então, se você está em qualquer lugar da cidade, você deve conseguir chegar em qualquer outro lugar apenas por ruas iluminadas. Então, e cada rua, para manter aquela rua iluminada durante a noite, existe um custo associado àquilo. Existe um custo, tipo, para você pagar por aquela rua para manter ela iluminada. Então, você quer basicamente encontrar esse custo mínimo. E basicamente a ideia é que você faz a aplicação direta de Kruskal. Você encontra a árvore geradora mínima, que é basicamente tipo, a menor quantidade de arestas que você precisa para manter toda a cidade conexa por caminhos iluminados e com custo mínimo. Então, é uma aplicação direta de Kruskal. Tipo, essa historinha eu acho que é legal para você entender basicamente o que seria o Kruskal no fim das contas. Seria basicamente essa ideia de você conectar todo mundo com o menor custo possível. Se você parar a pensar realmente só custos positivos, então realmente você pode pensar, conectar todo mundo com o menor custo possível. Se você colocar peso negativo, aí já fica um pouquinho mais complicado, porque tipo, todo mundo for negativo, você pega todas as arestas e acabou. Então, você ainda tem, só que você tem que colocar essa restrição a mais, que é basicamente menor custo possível, com no máximo um n-1 arestas. A gente tem que formar uma árvore. Mas, beleza, tipo, ignora isso. Então, só continuando então. Então, voltando aqui. Então, basicamente, esse é o problema da árvore geradora mínima. A gente tem um grafo, tem que encontrar uma árvore desse grafo que as arestas têm um peso mínimo. Então, no geral, tipo, o Kruskal também é um algoritmo guloso. Tipo, mesmo ideia do Dijkstra, a gente vai pegar sempre a melhor resposta, porque a gente consegue provar que essa melhor resposta vai ser sempre, tipo, vai ser sempre a resposta correta, entre aspas, né? Pode existir mais de uma resposta, mas a nossa resposta gulosa é tão boa quanto qualquer outra resposta correta. Então, qual é a ideia aqui? Então, sei lá, se a gente quer minimizar o custo, por exemplo, a gente pode ter uma ideia. Tipo, a gente com certeza gostaria que a menor aresta de todas tivesse no nosso grafo, certo? Tipo, se a gente quer minimizar os custos, a gente quer pegar as menores arestas. Então, o Kruskal é bem de boa. Tipo, é quase trivial, se não fosse por um detalhe. É basicamente você ordena as arestas pelo peso delas e começa pegando da menor.
Então, tipo, a gente pega a menor aresta, depois tenta pegar a segunda menor, tenta pegar a terceira menor e assim por diante. Então a gente realmente ordena as arestas e vai tentando pegar as menores. Só que tem um problema, né? Tipo, a gente não pode só pegar as menores arestas, porque isso pode formar um ciclo. Então, por exemplo, eu peguei aqui o 1, eu pegaria aqui o 2, aí o 3, aí o 4. Eu peguei esse 2, e tipo, não poderia pegar esse 3 e depois o 4, né? Tipo, o 4 seria a próxima menor aresta aqui, certo? Só que, tipo, se eu pegar esse 4, eu vou formar um ciclo, e isso vai deixar de ser uma árvore. E além disso, tipo, eu não precisaria desse 4. Tipo, se vai formar um ciclo, eu não precisaria dele para colocar na minha resposta, ok? Tipo, ele é meio que inútil. Esse 4 é inútil porque se ele está formando um ciclo, significa que os elementos já estão conectados, certo? Faz sentido essa ideia? Então, tipo, a gente vai pegar sempre os menores elementos, as menores arestas, só que se formar um ciclo, a gente não precisa dessa aresta. A gente não pode pegar e nem precisa dessa aresta, porque se a gente fosse colocar ela ia estar ligando dois caras que já são ligados, que já foram ligados antes. Então você não precisaria dela, e além disso, se você pegar ela ia deixar de ser uma árvore, ok? Então faz sentido essa ideia de, tipo, se a aresta ligar dois caras que já estão ligados, dá ruim, certo? Beleza. Então, tipo, se a gente consegue identificar esses ciclos, a gente consegue, tipo, fazer Kruskal de forma trivial. Realmente só ordenar. Então, tipo, para efeito de simplificação, porque para isso a gente vai acabar usando outro algoritmo, estrutura de dados, que é o LSU. A gente vai explicar um pouco mais pra frente. Mas para abstrair, vamos dizer que a gente sabe fazer o seguinte. A gente sabe fazer conjuntos, encontrar conjuntos e juntar conjuntos de forma rápida. Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar num grafo com relação a componentes conexos. Então, como a gente falou, né? Uma árvore é o componente conexo, é o componente conexo do grafo, é um componente conexo que tem a menor quantidade possível de arestas. Basicamente isso é uma árvore. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter essa noção, tipo, de pedaços do grafo fazem parte do mesmo componente conexo. Então, por exemplo, vamos imaginar, deixa eu pegar aqui essa imagem. Vamos imaginar que a gente tem essa imagem aqui, esse grafo aqui. E a gente, tipo, pegou essas arestas. A gente pegou essa aresta, pegou essa aresta, pegou essa aresta aqui. Deixa eu pintar de verde. Pegamos essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta e essa. Tipo, a gente pegou essas arestas que estão de verde. Tá mais ou menos. Então, deixa eu até colocar o seguinte. Azul. E esse aqui, roxo. Então, tipo, a gente tem esses dois componentes conexos, né? A gente não conectou eles. Então, tá faltando, ainda não é uma árvore. Vamos dizer que a menor aresta possível agora seria essa. Tipo, a menor aresta do momento é essa. O que a gente faz? A gente não pode pegar ela. Por quê? Porque ela tá ligando dois caras azuis. Dois caras que estão no mesmo componente conexo. Então, se a gente pegar essa aresta, a gente ia deixar, o grafo ia deixar de ser uma árvore. Certo? Então a gente pode, tem que ignorar ela. Agora, vamos dizer que a próxima menor aresta é essa daqui. Essa aresta aqui, ela tá ligando um cara roxo e um cara azul. Ou seja, a gente tá ligando caras de dois conjuntos diferentes. Dois componentes conexos diferentes. Então, se a gente pegar essa aresta, a gente vai estar formando uma árvore. Então, vai continuar sendo uma árvore, ok? Mesma ideia, se a gente fizer o seguinte. Tipo, vamos tentar pegar essa aresta aqui. Ela tá ligando um cara azul e outro cara azul. Então, tipo, a gente não pode pegar essa aresta porque tá formando um ciclo. Então, se a gente tá pegando dois caras do mesmo componente conexo, forma um ciclo. Se são de componentes conexos diferentes, não forma um ciclo e a gente pode pegar a aresta, ok? Então, outra... vamos dizer que a gente tinha outro verso aqui.
Ah, agora esses caras aqui são azuis. Aí, tipo, a gente conecta os dois caras aqui e agora eles estão no mesmo conjunto. Então esses aqui que antes estavam separados agora estão todos azuis. Mas vamos ver que tem outro cara aqui, que era um cara laranja. E, tipo, a gente encontra uma aresta aqui. Então, como esse cara laranja está em outro grupo, em outro componente conexo, a gente pode ligar essa aresta. Que não vai formar um ciclo. Só que, tipo, agora ele passaria a ser azul, né? Passaria a ser azul. E, tipo, se a gente tentar conectar com outro cara aqui, qualquer outra aresta, ele já vai estar conectado no mesmo componente. Então vai formar um ciclo. Faz sentido essa noção de... Opa, isso aqui é um trabalho que eu estava fazendo. Calma aí. Faz sentido essa questão de encontrar os ciclos? Então, tipo, realmente a gente tem essa noção de, tipo, estão no mesmo componente conexo, se pegar essa aresta forma um ciclo. Se essa aresta liga caras de componentes conexos diferentes, então, tipo, a primeira vez que eu estou conectando eles, ou seja, não existe outro caminho entre eles, né? Então, não forma um ciclo. Se os caras estão no mesmo componente conexo, significa que já existe um caminho entre eles. Porque, tipo, se eles estão no mesmo componente, existe uma sequência de arestas que liga de um até o outro. Então, tipo, se eles estão no mesmo componente conexo, se eu colocar mais uma aresta, estou criando mais um caminho entre eles, então vai formar um ciclo. Se forem caras de componentes diferentes, não forma. Basicamente essa ideia, acabou. Então, tipo, sabendo disso, o algoritmo de Kruskal, o algoritmo de Kruskal fica trivial. Que é basicamente... Calma aí. Isso aqui sempre demora. Por algum motivo. Aqui foi. Basicamente, o algoritmo de Kruskal fica trivial, é só isso aqui. Então, tipo, a gente tem um vetor de arestas. Esse vetor a gente guarda um pair que tem a distância, desculpa, o peso da aresta, o custo da aresta, e depois o par, que são os dois versos que ela liga. Então, tipo, é um pair de int, int. Tipo, se vocês preferirem, pode usar tupla, por exemplo, tuple, pode usar um struct, tipo, tanto faz. Então, mas basicamente a gente só quer um vetor que tenha todas as arestas e que, tipo, quando a gente ordenar, ele vai ordenar primeiro pelo custo, pelo peso das arestas. Então, tipo, a gente tem um vetor de arestas, a gente ordena esse vetor, e agora a gente pode só olhar as arestas diretamente. Então, tipo, a gente vai olhar as arestas da menor para maior. Então, a gente pega aqui o custo e tem os dois nós, o I e o V. Se o I e o V, os dois nós que estão na ponta dessa aresta, que a gente vai conectar se colocar essa aresta, tiverem componentes diferentes, esse find vai encontrar qual é o componente deles, qual é o componente conexo que eles estão. Se o componente conexo deles for diferente, a gente vai pegar essa aresta. Então a gente pega essa aresta, coloca o custo dela aqui e junta esses dois caras. Porque se antes eles estavam em componentes conexos diferentes, agora a gente juntou os componentes conexos deles. A gente junta os dois componentes conexos. Ok? Faz sentido? Tipo, o código é bem tranquilozinho. Tipo, ordena, passa pelas arestas, se estão em componentes conexos diferentes, junta e soma o custo. Acabou. Tipo, bem simples. Tranquilo? Então, tipo, realmente, por enquanto, a gente só abstrai um pouquinho aqui essa questão do join, do find. Então, basicamente, o que a gente só precisa assumir aqui, ele encontra qual é o grupo, qual é o componente conexo que o cara tá, e o join junta os dois componentes. É basicamente isso. Só pra gente poder fazer um exemplozinho também, vamos pegar um caso não. Vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos pegar esse gráfico e tentar pegar o componente a árvore geradora mínima dele. Então tá. Então, tipo, a gente vai fazer o quê? A gente pega todas as arestas, coloca no vetor e ordena, e a gente vai começar pegando a menor aresta de todas. A menor aresta, nesse caso, é essa daqui. É o 2. Então a gente pega o 2. Qual a próxima menor aresta? É o 3. Aqui, ó. A gente pega o 3. Beleza? Qual é a próxima menor aresta? Então agora é o 4. A gente pega o 4.
Por que a gente pega o 4? Porque está conectando elementos de componentes conexos distintos. Opa, deixa eu pegar aqui o 4. Ok? Agora qual é a menor? É o 5. Então o 5 ele conecta o A e o C, que não eram conectados. Então aqui é um componente conexo e aqui é outro componente conexo. Então a gente junta esses dois componentes. Então, tipo, a gente verificaria aqui, ó. No find de U diferente de find de V, seria tipo find de A diferente de find de C. Como o find de A, ou seja, o componente do A é diferente do componente do C, a gente soma o custo, ou seja, coloca a aresta na nossa resposta, e junta os dois componentes. Então a gente vem e junta os dois componentes. Beleza. Próximo menor esta é o 6. Esse caso vai ficar chatinho. Deixa eu colocar um 8 aqui, só para ficar mais legal. Próximo menor esta aqui é o 7. Então o 7 é a próxima menor esta, mas vamos chamar o find de B. Tipo, o find de B vai retornar esse componente conexo, né? E o find de E vai retornar o mesmo componente conexo. Então eles estão no mesmo componente conexo. Se a gente juntar eles aqui, a gente vai estar juntando, vai estar formando um ciclo. Então, tipo, não tem porquê a gente pegar o 7, porque os caras já estão conexos. E além disso, a gente estaria deixando de ser uma árvore. Então a gente ignora o 7. Então, não pega o 7. E qual seria o próximo? Agora sim seria o 8. No caso não tem muito... realmente, agora seria o 8. Então, tipo... Agora a gente pega o 8. Os dois caras estão em componentes conexos diferentes e a gente pega eles aqui. Então agora a gente coloca essa resposta, o 8 na resposta, e junta os componentes desses dois vértices. Então agora todo mundo tem um componente só. Então, tipo, a gente poderia realmente continuar indo ao algoritmo. Então, tipo, vamos olhar aqui o 9. O 9 está juntando dois caras do mesmo componente. Então, ignora. Vamos olhar o 11. Dois caras do mesmo componente, ignora. Então, o 13 junta dois caras do mesmo componente. Então, a gente ignora. Tipo, tentando tirar todas as arestas, juntamos todas que dava para juntar. E no final a gente tem isso aqui, que é a árvore geradora mínima. Basicamente, a gente conectou todos os vértices com o menor custo possível. Então, tipo, o menor custo do grafo. Não necessariamente a menor distância. Então, como a gente viu, tipo, a gente tem pra ver esse grafo aqui, o grafo da menor distância. Que é a árvore da menor distância. Que é diferente é diferente mesmo. Que é diferente da árvore de geradora mínima. Ok? Então, de boa. Tá. A gente vai ver isso agora. Tipo, por enquanto, realmente só abstrai isso. Só assume que isso funciona. Tipo, o find e o join funciona de uma boa forma mágica. E abstrai isso por enquanto. A gente já vai ver. Mas, tipo, tirando o find e o join, tá tranquilo o Crucible? Beleza. Então, tipo, o Crucible é bem de boa. Realmente é uma aplicaçãozinha só de, sei lá, ordenar e guloso. Então, tipo, você ordena e faz um guloso. É basicamente isso. Só que agora a gente vai realmente ver a parte mais interessante do Crucible, que é o find e o join. Então, isso é um algoritmo de DSU, que é Disjoint Set Union, que é basicamente união de conjuntos disjuntos. União de conjuntos disjuntos, tipo isso, DSU. Basicamente, tipo, a ideia aqui é a gente ter essa noção de conjuntos, no caso do Crucible, a gente tem essa noção de componentes conexos. Só que a gente pode, basicamente, reduzir essa ideia de componente conexo a uma ideia de conjunto. E, basicamente, o DSU, ele é uma ferramenta bem poderosa, porque, tipo, você não usa ele só em grafos, né? Você pode... O grafos é o principal, eu diria. Mas você pode usar ele em qualquer coisa. Eu já usei DSU em uma questão de geometria. Então, tipo, era uma questão de geometria que você tinha vários círculos lá e tal. Basicamente, eu usava o DSU para verificar tipo, os componentes de círculos que se juntavam. Então, tipo, você consegue ter basicamente essa noção realmente de conjuntos. Não de
não necessariamente de componentes conexos, mas de conjuntos. Então, basicamente é o seguinte. A ideia aqui, no DFU, também é bem de boa. Sim, a ideia geral é bem de boa. Só que é um algoritmo muito legal. Que é basicamente, tipo, cada elemento, por exemplo, cada vértice do grafo, a gente vai ter basicamente um vetor, um array, que tipo, a posição daquele vértice indica quem é o representante do conjunto dele. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui nesse exemplo, né, seria como se a gente tivesse tipo, o seguinte, ó. No início, a gente tem tipo, o representante do conjunto do B, é o B. O representante do conjunto do A é o A. O representante do conjunto do C é o C. Então, tipo, cada elemento é representante do próprio conjunto. Porque eles são um conjunto de um vértice só, de um elemento só. É o que a gente faz. Vamos dizer, por exemplo, que a gente liga o B e o A. O que a gente quer fazer aqui é, tipo, agora um deles vai ser representante. Então, tipo, vamos dizer que o representante agora é o A. Então, tipo, agora o A é o representante. Cadê? O A é o representante. Eita. E o B, tipo, tá no conjunto dele. Então, se a gente perguntar, quem é o representante do B? O representante do B é o A. Quem é o representante do A? É o A. Como os representantes são iguais, eles estão no mesmo conjunto. Então, vamos fazer outro exemplo. Tipo, vamos juntar aqui o D e o F. A gente junta o D e o F. E... E vamos dizer que o representante aqui é o F. Então, o representante desse conjunto é o F. Ok? E vamos tentar juntar agora aqui. Então, tipo, vamos dizer que a gente está fazendo DSU. Ou Crucible. Então, a gente quer perguntar, o B e o D estão no mesmo conjunto? Eles estão no mesmo componente conexo? Então, o que a gente faria aqui? Que pergunta a gente faria na prática? Quem é o representante do conjunto do B? É o A. Quem é o representante do conjunto do D? É o F. Como os representantes são diferentes, eles estão em componentes conexos diferentes. Então, nesse caso, eu ia juntar aqui os dois componentes conexos e agora escolher um dos dois como representante. Então, tipo, os dois representantes eram o A e o F. Agora um deles vai ser representante. Então, tipo, vamos dizer que o representante agora é o F. Então, tipo, o H a gente vai ignorar o A, porque agora ele não é mais um representante. E quem vai ser o representante vai ser o F. Então, o F só é o representante do grupo inteiro. E o A deixa de ser representante. Então... Agora, tipo, eu vou te perguntar, quem é o representante do A? O representante do A é o F. Ok? Tá. Tipo, a gente poderia fazer isso aí pra cá, tipo, a gente junta aqui, tipo, vamos dizer, digamos que o F ainda é representante do conjunto. Então, quem é o representante do E? É o F. Então, vamos tentar juntar aqui o E e o B. Quem é o representante do E? É o F. Quem é o representante do B? É o F. Então, eles estão no mesmo conjunto, no mesmo componente conexo, que a gente não pode colocar aresta, ok? Então, tipo, basicamente a gente tem essa ideia de representantes. Então, a gente realmente tem só um vetor que tem um representante de todo mundo. Então, por exemplo, vamos fazer aqui esse exemplozinho que eu acho que talvez seja legal. No começo, cada elemento é o seu próprio representante, né? Então, eu não vou nem colocar aqui. Vamos dizer que a gente juntou aqui. Vamos fazer na ordem do DSU mesmo? A gente juntou aqui A gente juntou aqui o 2, né? Que é o D e o F. E a gente escolhe um 2 como representante. Então, vamos dizer que o F é representante. Então, quem é o representante do F? É o F. Quem é o representante do D? É o F. Agora vamos tentar juntar aqui o próximo menor, que seria esse 3, né? Então junta o E e o E, ou o C e o E. Então vamos juntar aqui e agora dizer que o representante é o E. Então quem é o representante do E é o E. Eu vou colocar o C só porque é mais fácil desenhar. Então quem é o representante do E? É o C. Quem é o representante do C? É o E, é o C. Aí tipo, vamos juntar a próxima aresta. Qual é? É o 4. O 4 vai ligar o A e o B. Então quem é o representante do A? É o próprio A.
Quem é o representante do B? É o próprio B. Então eles estão em componentes diferentes. Então é o A, e aqui é o A, é o B. Então eles estão em componentes diferentes. Então a gente pode juntar. Então, vamos dizer agora que o novo representante do B é o A. Então agora a gente coloca o A aqui. Ok? Agora o que a gente faz? Vamos tentar juntar o próximo. E agora vai ficar interessante. Então o próximo que a gente vai juntar é aqui no 6. A gente vai tentar juntar o E e o F. Quem é o representante do E? É o C. Quem é o representante do F? É o próprio F. Então eles estão em componentes diferentes. Então o que a gente faz? A gente vai juntar eles. E como a gente junta eles? Vamos dizer que o novo representante é o F. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos dizer que o F vai contar sendo representante de todo mundo. E agora o representante do C é o F. Então o representante do C, aqui que antes era o próprio C, que era ele mesmo, agora vai deixar de ser ele mesmo e vai passar a ser o F. Aí beleza. Qual é o próximo menor aresta? Tá, deixa eu pegar outro aqui só pra... Tá, vamos dizer que era esse 7 aqui, que aqui na verdade era um 4, outro 4. Então vamos tentar pegar essa aresta. Então do B pro E. Quem é o representante do B? O representante do B é o A. Tá, eu achei que tinha ligado aqui já, não ligou. Tá, pode ser. Mas quem é o representante do B é o A. Quem é o representante dele? É o próprio A. Então, tipo, o representante realmente é o A. Então, beleza. O representante do B é o A. E o representante do E? O representante do E é o C. Mas o C realmente é representante? Quem é o representante do C? O representante do C é o F. Beleza. Quem é o representante do F? O representante do F é o próprio F. Então, o representante do B, ou do E, na verdade é o F. Não é o C, é o F. Certo? Então, tipo, o C aponta para o F. Aí, tipo, F e A. Então, a gente pode ligar. A gente liga aqui. E vamos dizer agora o seguinte, a gente quer juntar os dois, né? O representante antigo era o A, certo? Então agora a gente pode dizer, tipo, que o A, o representante dele, vai ser o F. Então o A deixa de ser o próprio representante e passa a ser... E o representante dele passa a ser o F. Aí, tipo, vamos tentar ligar agora. Deixa eu ver. O B e o D. Então, digamos que aqui é um 5 e aqui é o 6, sei lá. Então vamos tentar ligar aqui. Então quem é o representante do B? Opa, foi mal, o mouse tá meio ruim. Quem é o representante do B? O representante do B é o A. Mas o A é o representante do grupo mesmo? Quem é o representante do A? O representante do A é o F. Beleza. Mas quem é o representante do F? O representante do F é realmente o F. Como ele é o representante dele mesmo, ele é o representante do grupo. Então, o representante do B é o F. Agora, quem é o representante do D? O representante do D já foi direto aqui o F, então, ok? É o F. Também é o F. Eles estão no mesmo conjunto, então a gente ignora isso aqui. Tipo, deu pra pegar a ideia? Então, tipo, o cara é representante do A é o F? Tá, porque, tipo, naquele momento a gente tá ligando aqui, ó. Calma aí. Deixa eu voltar. Então, tipo, a gente tá... Eita, voltei demais. Pronto, aqui. A gente vai ligar esses dois conjuntos, né? Vai colocar esse 4 aqui. Então, tipo, a gente tem dois conjuntos. Um conjunto que a gente rastreou o representante e encontrou que o representante era o F, ok? Então a gente rastreou o representante e encontrou o F. Então o representante desse conjunto é o F. E aqui no A a gente rastreou o representante e encontrou que o representante do B, no caso, né, era o A. Como são dois representantes diferentes, a gente quer juntar os conjuntos. Para juntar os conjuntos, uma forma mais fácil é só dizer que o representante de um deles não é mais representante. Então, tipo, a gente dizer agora o representante aqui é o A, a gente diz que o representante do A é o F. Então o representante do A, na verdade, agora é o F.
E aí, tipo, quando for perguntar o representante de B, a gente, na verdade, vai ter que fazer um caminho um pouco maior. Então, tipo, quem é o representante do B? É o A, certo? Ele está dizendo aqui que é o A. Só que o A é realmente o representante. Então, quem é o representante do A? Não é o A, é o F. Faz sentido? Tipo, o A era o antigo representante, mas a gente está juntando o grupo do A com o grupo do F. Então, tipo, o F agora vai ser o representante de todo mundo. Então, a gente coloca o representante do A vai ser o F. Logo, o representante do B, que antes era o A, agora vai ser o F também. Tipo, o B vai olhar para o A, aí tipo, o A tá dizendo que é o F, aí ele olha pro F. E o F realmente tá dizendo que é o F mesmo. E agora sim, você tem certeza que o representante é o F. Ok? Então, tipo, a gente meio que vai mudando só o valor do representante do chefe daquele grupo. Fez sentido? Beleza. Então, certo. Então, tipo, dado que a gente já tem essa intuição, a gente pode fazer um primeiro código aqui, de exemplo, que a gente começa a pensar agora como a gente pode melhorar esse código. Então, esse seria o primeiro código de exemplo do SU, que basicamente tem um vetor de representantes, realmente tipo, é um int rep, e aí basicamente o que a gente faz? No início do código, a gente diz para cada elemento i, a gente diz que o representante de i é o próprio i. Então, cada cara é o representante do próprio conjunto, certo? Então, começa aqui. O representante de cada conjunto é o próprio cara, já que é um conjunto unitário, certo? Aí, beleza. O que a gente faz quando a gente quer quando a gente quer juntar dois conjuntos? A gente pega o representante de um conjunto e o representante do outro conjunto. E a gente tipo, escolhe aqui aleatoriamente, nesse caso, que o representante de V, que era representante de um dos conjuntos, né? Então, tipo, a gente quer juntar o conjunto do U e o conjunto do V. Aí, tipo, a gente pega o representante do U e o representante do V e diz que o representante do V é o U. Então, meio que a gente vai fazendo essa cadeia essa corrente de elementos que vão apontando para representantes e assim por diante. Mas beleza, como é que, tipo, se a gente tá realmente mudando só um cara, tipo, a gente não muda todos os elementos, a gente só muda um. Como é que a gente encontra esse representante? Então a gente faz o seguinte, se V for igual ao próprio representante, ou seja, se ele for representante do próprio grupo, então acabou, né? Tipo, a gente já sabe que ele é representante. Então não tem mais o que discutir. A gente só retorna V. Mas, se não for, a gente tipo, não tem certeza se o representante V. Eita, tá errado esse código. F. Tá, eu não. Eu só fiz o código na hora. Foi mal. A gente vai, na verdade, fazer um find do representante do V. Tá. Isso aqui eu teria que ajeitar. Eu ajeito no instante. Vamos terminar, mas ignora, tipo, isso aqui não é V. Isso aqui é rep de V. Então, tipo, se o representante de V não é ele mesmo, a gente vai procurar o representante do representante dele. E, tipo, a gente vai meio que tirar essa recursão até chegar no caso que o cara é o próprio representante. Aí a gente encontrou o representante, beleza? E aí, tipo, basicamente isso. Então o find ele vai navegando por essa corrente de representantes, por essa cadeia de representantes. A gente pode realmente pensar que isso vai formar um grafo até. E eu já vou explicar a noção disso. E a gente meio que vai juntando só os representantes. Então a gente, tipo, o cara era representante dele mesmo. Então ele era o próprio representante. Agora o representante dele é outro vértice. É outro elemento. Ok? Sim, o CrossCode SU. Não, não, não hacemos mais. Foi mal. Tipo, a gente vai realmente criar. Tipo, teoricamente, depois usar o Crunchyroll com qualquer forma de encontrar um ciclo. Só que o DSU, tipo, a gente vai ver na instante que tipo, é o melhor que existe, longe. Não tem como fazer melhor que o DSU. Então, tipo, primeiramente, se a gente olhar aqui, eu realmente fiquei incomodado agora com essa parte do código.
Deixa eu só modificar aqui que eu acho que... Ih, tá demorando pra carregar também. Foi. Tani... Beleza, é isso aqui. Tá, foi mal. Quando eu vou fazer os slides eu faço código direto aqui no Canva. Aí às vezes tem algum erro. Pá, pronto. Cadê? Opa. Ah, tu travou? Ah, foi. Tá. Só. Eu realmente fiquei incomodado com esse negócio aqui porque tá muito errado. Isso aqui basicamente entra em loop infinito. Então vamos colocar isso aqui por enquanto. E finge que ninguém viu. Tá, beleza. Voltando. Então, tipo, se o representante V não é ele mesmo, a gente vai tornar. A gente vai continuar procurando o representante dele. Então a gente retorna o find do representante dele, certo? Tipo, realmente essa ideia que a gente viu, né? Lá, quem é o representante do B? É o A. Beleza. Mas quem é o representante do A? É o F. Tá, e quem é o representante do F? É o próprio F. Como o representante do F é o próprio F, a gente tem certeza que ele é o representante. Aí retorna ele, certo? Então, tipo, a gente usa basicamente essa lógica. Faz sentido? Tipo, essa lógica inicial faz sentido? Beleza. A gente já faz uma representaçãozinha gráfica disso aí. Mas o que a gente pode melhorar aqui? Tipo, em alguma dessas partes? O que a gente pode melhorar tipo, nisso aqui? Opa, eita. O que vocês acham que a gente poderia tentar melhorar? Não é exatamente um ADP, mas se a gente notar, a gente está calculando coisas repetidas, né? Tipo, é uma noçãozinha, talvez, parecida com DP, não é exatamente um ADP, mas é um ADP. Mas enfim, basicamente, tipo, meio que tá calculando coisas repetidas, né? Então, tipo, digamos que eu pergunto o representante do B. Aí ele, é o A. Quem representa o A? É o F. Quem representa o F? É o F. Aí, tipo, se eu perguntar de novo o representante do B, eu vou ter que fazer esse caminho de novo, né? Então, tipo, não tem por que eu fazer esse caminho de novo. O que eu posso fazer, tipo, já que é o F, coloca o F aqui direto. Tipo, não tem por que eu fazer esse mesmo caminho de novo. Tipo, bota o F. Faz sentido? Tipo, realmente não é muito complicado. É realmente uma linha. Uma linha não, tipo, três caracteres. Então, tipo, uma coisa que a gente já pode usar para melhorar isso é tipo, realmente fazer essa ideia de compressão de caminhos. Então, tipo, a gente não precisa fazer o caminho inteiro toda vez, né? Se a gente fizer o caminho inteiro uma vez, acabou. Tipo, não tem por que fazer de novo. Então, cadê? Vamos ver aqui? Então, o que a gente faz? Para melhorar isso aqui, tipo, a conversada aqui era o de N. Porque no pior caso a gente ia tipo, ficar andando o caminho inteiro toda vez. Então, tipo, a gente quer encontrar o find de V. Então ele vai ver o find de. O de V ele vai ver o find de. Sei lá, o de A ele vai ver do F, o F ia ver do G, o G ia ver do C. Tipo, ia entrar numa linha gigante toda vez. Então, O de N, certo? A complexidade do find e, consequentemente, do join. Porque o join usa o find. Agora, se a gente colocar essa linha, o código já melhora para log de N. Por que isso melhora para log de N? Sinceramente, eu não sei explicar exatamente muito bem, não. Sinceramente, eu realmente não sei. O outro caso faz sentido porque vira log de N, mas nesse caso é meio estranho. Mas tipo, nesse ponto aqui, tipo, é literalmente a DP, a grande, tipo, realmente a DP que não é uma DP, deixa eu ajeitar isso aqui, é isso aqui.
Tipo, é literalmente colocar esse representante V igual a find representante V. Tipo, a gente não precisa recalcular isso aqui. A gente só calcula uma vez esse caminho. E, tipo, se a gente precisar olhar o caminho de novo, a gente não vai, tipo, passar por tudo, né? A gente vai meio que pular já para o final. DP talvez seja realmente um assunto meio pesado. É um assunto meio pesado. Mas, tipo, tranquilo isso aqui. Tipo, literalmente, pra melhorar, a gente coloca essa linha. Representante V igual a find representante V. Tipo, faz essa ideia de comprimir o caminho. A gente não precisa fazer o caminho todo de novo. A gente encontrou o caminho uma vez, então não precisa olhar de novo. Ok? Não tem por que a gente olhar mais uma vez. Beleza. Então, tipo, isso aqui... Pronto, se você fizer o DSU desse jeito, no geral, já é o suficiente para o código passar tranquilo. Então, tipo, o código de Kruskal passa tranquilo com isso aqui. Porque, tipo, a complexidade realmente fica log de n, né? Então, tipo, aqui no Kruskal, a complexidade do Kruskal é n log de n, porque a gente usa esse sort. A gente ordena isso aqui. Então, tipo, como a gente está usando ordenação, sort, a complexidade já é n log de n. Se a gente vai passar por cada aresta fazendo essas operações, a gente, tipo, ainda teria um m log de n. Então, tipo, na verdade é m log de n aqui, né? Quantidade de arestas, log de n, quantidade de arestas. Mas, ok. Então, tipo, ainda seria n log de n. Então, tipo, se isso aqui fosse log, ainda seria n log de n. A complexidade do Kruskal fica a mesma. Então, pronto. Fazendo isso aqui, já é uma forma excelente de fazer o DSU. Mas, existe uma forma de melhorar o DSU ainda mais, que, tipo, torna o DSU basicamente a coisa mais rápida que existe na programação. Que basicamente você faz uma compressão de tamanho, que também tem uma lógicazinha um pouco simples, só que o código só fica um pouquinho mais longo. Então, basicamente, que intuição a gente pode ter? Imagina o seguinte: imagina que a gente tem um representante aqui, e ele tem muitos filhos, ele é representante de muitos caras, de muitos vértices. Agora a gente tem outro conjunto, que a gente tem aqui, tem um representante, que ele é representante de, tipo, alguns poucos vértices. Então, tipo, o que, em questão de complexidade, seria mais rápido? Tipo, se a gente ligasse esse conjunto grande aqui, então, tipo, a gente liga o conjunto grande aqui, ou se a gente ligar o conjunto grande, o conjunto pequeno, no conjunto grande. Se a gente fizer isso aqui, ó, tipo, a gente liga o conjunto grande do pequeno, a gente tem que todos os elementos desse conjunto vão ter que percorrer um caminho grande para chegar aqui, certo? Então eles vão ter que percorrer esse caminho. Então, tipo, se 1000 elementos aqui e 5 aqui, esses 1000 elementos vão ter que percorrer um caminho um pouquinho maior. Tipo, talvez não tão maior. Uma posição a mais, beleza. Mas são 1000 elementos percorrendo uma posição a mais. Agora, se a gente fizer o contrário, se a gente fizer realmente ligando o pequeno no grande, tipo, para esses caras aqui, para esses 1000 caras, isso aqui não muda. Então, tipo, o caminho deles não muda. A complexidade para encontrar a aresta não vai alterar. Mas, se você... mas para esses caras aqui, que são só 5, vai mudar. Só que é o seguinte, são 5 caras que vão aumentar o nível em 1. Então, tipo, o nível deles vai aumentar uma unidade. Então, tipo, o caminho deles vai ficar uma aresta mais longa. Um passo mais longo. O que é uma quantidade, tipo, são 5 caras, né? Então, tipo, não, é mais vantajoso pegar o conjunto menor e ligar no maior. Isso faz sentido? A gente vai ver agora como colocar no código. Mas, tipo, faz sentido, né? Essa ideia de você pega o pequeno e coloca no grande, certo? Beleza. Qual seria o pior caso disso aqui? O pior caso é se os dois conjuntos tiverem o mesmo tamanho. E vamos pensar o que acontece no pior caso. Então, tipo, a gente tem dois conjuntos e eles têm o mesmo tamanho e a gente quer ligar um no outro, né? Então, tipo, esse é o pior caso. Não importa a direção que a gente... Sei lá, vamos dizer que tem X caras aqui e X caras aqui. Não importa a direção que a gente colocar, sempre vai ter X caras para atualizar o nível, né? Então, tipo, esse seria o pior caso.
Só que, se a gente está juntando sempre dois caras com tamanho igual, o tamanho do novo conjunto vai ser o dobro do anterior. Então, tipo, vai aumentar uma unidade de caminho, vai aumentar uma aresta, um representante para procurar, só que o tamanho vai dobrar. Então, quantas vezes o tamanho de um conjunto pode dobrar? Sendo que tem n elementos. Log, certo? Tipo, log de 2 de n. Log 2 de n. Então, tipo, a gente pode duplicar, dobrar o tamanho desses conjuntos no máximo log de n vezes. Ou seja, o maior caminho, nesse caso, vai ter o tamanho log de n. Então, tipo, se a gente for juntando tipo, de 2 em 2 aqui, tipo, os conjuntos tamanhos iguais, tipo, esse tamanho vai dobrando, dobrando, e, tipo, no pior caso, vão ter log níveis. Beleza? Então, tipo, se a gente fizesse só essa compressão de tamanho também, tipo, a gente faz só compressão de tamanho. Isso aqui já seria nlog. Então, tipo, o Crucible com essa compressão de tamanho seria nlog. Beleza? Só que, se a gente juntar a compressão de tamanhos e a compressão de caminhos, juntar as duas ideias, a gente tem um código que, tipo, tem uma complexidade absurda. Que basicamente a complexidade desse código é O da função inversa de Ackermann. Então, basicamente, tipo, é a melhor complexidade que existe e que pode existir. Só travou. Tá, F. Então, a complexidade disso aqui é O da função inversa de Ackermann. O que significa que, tipo, para qualquer coisa na programação cognitiva, é basicamente O de 4. Então, tipo, no pior caso, na programação cognitiva, vai ser O de 4. E se, por algum motivo, de alguma forma, você tivesse um grafo que a quantidade de vértices é a quantidade de átomos do universo, a complexidade disso aqui seria O de, acho que 16, se eu não me engano. Então, tipo, é basicamente O de 1. Ou seja, esse negócio é absurdamente rápido. Então, DSU é literalmente a melhor complexidade que pode existir. O da função inversa de Ackermann. Tipo, para um código que está trabalhando com N elementos, a gente fazer uma operação de find e de join em O de 4 é, tipo, um negócio absurdo. Então, tipo, se você codar isso aqui no DSU, você basicamente, tipo, fácil, detalhar no seu código, com certeza não é o DSU. O DSU, ele, tipo, é basicamente o código mais rápido que existe. Deixa eu só colocar isso aqui. Pronto. Pronto, até isso aqui. Se eu colocar, tipo, isso aqui fica em log, né? Aí se eu colocar, se eu colocar só isso aqui, sem a compressão de caminhos, fica em log. Se eu colocar a compressão de caminhos, aí sim ele vai ficar O da função inversa de Ackermann. Se ele colocar essas duas otimizações. Então, tipo, no geral, se você está pensando no SU, tipo, a complexidade do código tipo, tá tranquilo, você pode fazer realmente direto só esse aqui. Tipo, que é realmente só botar esse rep de V igual a find rep de V. Você já fica com código log, com um find log. Mas, tipo, se for uma questão um pouquinho mais apertada no tempo, você pode fazer isso aqui. Faz a compressão de tamanho. E o código fica, fica literalmente O de 1. Fica basicamente O de 1. Então, tipo, não tem como ser melhor que isso. E é bem simples, que é basicamente, tipo, você tem só um vetor aqui, um array de size. O tamanho de todo mundo começa com 1 inicialmente. E aí, sempre que a gente for juntar dois elementos, a gente vê qual é o maior. Tipo, primeiro, se o representante for igual, a gente retorna, só para não dar alguns problemas, né? Tipo, para não repetir o tamanho. Então, se um for igual a V, se eles tiverem o mesmo representante, a gente ignora. Tipo, já estão no mesmo conjunto, não tem por que dar join. Mas se não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar qual é o maior. E, tipo, a gente dá um swap aqui. Nesse caso, se o for menor, a gente dá um swap em U e V. E, basicamente, a gente tem que agora o U vai ser sempre o maior. Então, a gente coloca o representante do V, que é o menor conjunto, é igual ao U, que é o maior. E coloca que o size de U vai aumentar com o size de V. Então, o size de U vai ser igual ao size de V. E pronto. Tipo, com essas duas otimizações aqui, você tem um código O de função inversa de Ackermann, O de 4. E acabou. Tipo, é bem tranquilo.
E, tipo, realmente é um código muito mais útil do que só para Crucible. Então, tipo, você usa muito para Crucible, mas não é só para isso que você usa. Dá para você usar em muitas aplicações. Sim, questões de muitos tipos diferentes você consegue usar isso. Então é bem legal desse também. Tranquilo, desse tipo, fez sentido. O código ficou meio estranho ainda. Tipo, eu vou passar umas atividades. Dessa vez eu vou passar um pouco mais rápido a atividade. As últimas 2 semanas realmente estava um pouco complicado aqui na universidade e realmente não deu para agilizar. Mas eu vou colocar uma atividade de Dijkstra e Crucible esses dias. Tipo, realmente é tranquilo. Sim, é bem tranquilo. Mas vou mostrar o código sim. Mas só, tipo, pra gente ter uma ideia ali melhor, eu vou fazer uma representação visual, acho que fica mais claro. Então o código, vamos colocar aqui sem compressão de tamanho, que fica mais tranquilo. Então, tipo, o código é basicamente o find. Se V for representante do próprio conjunto, a gente retorna o V. Senão, a gente retorna o find do representante de V. E o join a gente pega os dois representantes dos dois conjuntos e coloca aqui o representante de um conjunto. O novo representante do representante daquele conjunto é o representante do outro conjunto. Talvez tenha ficado meio confuso, mas é isso aqui, ó. Tipo, essa linha assim. É tranquilo. E aí depois tipo, no começo a gente só faz e seta o tamanho, seta cada elemento com o representante do próprio conjunto. Visualmente falando, é tipo assim, ó. Digamos que a gente tem vários conjuntos aqui. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então no início, cada elemento aponta para o próprio conjunto. Vou colocar um 5 aqui também. Então, tipo, todo mundo é o próprio representante. Aí vamos ver que ele está join no 4 e no 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai colocar uma setinha aqui do 4 apontando para o 1. Então o representante do 4 é o 1. Ok? Aí beleza. Vamos dar join agora no 2 e no 1. Então vamos dizer agora que o 1 vai virar o representante. Então o representante do 2 é o 1. Vamos dar join no 3 e no 5. Então o 3, o novo representante dele, vai ser o 5. Então a gente vem aqui, coloca aqui. Agora, vamos dar join no 3 e no 1. Então, tipo, em vez de a gente fazer uma aresta esquisitona aqui, a gente pega o representante do conjunto, que é o 5. Tipo, eles vão virar o mesmo conjunto, né, no fim das contas. E a gente vem e coloca essa aresta dele pra cá. Então agora o representante do 5 é o 1. A gente foi dar join aqui no 1 e no 3. Melhor, no 2 e no 3. Só que pra gente visitar, tipo, uma aresta complicadona aqui, tipo, fazer muito malabarismo, a gente pega o representante do 2 e o representante do 5. A gente pega o representante do 3. A gente pega aqui e joga aqui, ó. Representante do 5, que é o representante desse grupo, agora o representante. Agora o representante dele é 1, que é representante desse grupo. Agora o 1 é representante de todo mundo. E todo mundo tá no mesmo conjunto. Faz sentido? Tipo, isso aqui é um pouquinho mais visual realmente de como seria funcionar o funcionamento disso. Aí, sei lá, a gente pode imaginar, sei lá, tinha um 6 aqui, que digamos o representante do 6 era o 3. Tipo, isso no começo do código. Se ele entrasse agora, o representante dele ia ser 1. Então, tipo, se a gente fosse juntar agora o 6 e o 3, tipo, a gente pega o representante do 6, que é o próprio 6, e o representante do 3, que é o próprio 3, que é o 1, e ia jogar o 6 aqui no 1. Mas, vamos ver que a gente fez isso no começo do código. No começo do código, a gente colocou o 6 para o 3 aqui. Aí, como a gente encontrar o representante do 6? A gente ia perguntar o seguinte: quem é o representante do 6? É ele mesmo? Não é. É o 3. Então, aqui, ó. O representante do 6 é ele mesmo? Não é. Então, vou ignorar isso aqui. Então, o que a gente vai retornar? A gente vai retornar o find do representante dele. Então, a gente vai retornar o find do 3. Quem é o representante do 3? É ele mesmo? Não é. Então, como não é o 3, a gente vai retornar um find do representante dele, que é o 5. Quem é o representante do 5? É ele mesmo? Não é. Como não é, a gente vai retornar um find, que é o representante dele próprio, que é o 1. Então, o representante 1 é ele mesmo? É. Então, o representante que realmente é 1.
A gente retorna aqui 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. E tipo, a gente já encontra fazendo esse caminho aqui. E tipo, aquela otimização aqui, ó, do RapidV igual ao find RapidV, basicamente faz o seguinte. Ah, é 1, né? Já que é 1, eu mudo essa aresta pra cá. Tipo, eu não aponto mais pro 5, eu aponto direto pro 1. Não tem por que eu fazer esse caminho. Porque se meu representante é 1. Isso aqui, por algum motivo, deixa o código log. Eu espero que eu realmente, tipo, me falaram, todo mundo que já me falou que esse código virava log com isso. Então, tipo, eu tô assumindo que é log. Então, realmente pra mim também estranho pensar que é log, mas eu realmente acredito que seja. Beleza. Tipo, basicamente a gente tem isso. A gente consegue encontrar os representantes dessa forma. Visualmente agora, fez um pouco mais sentido, tipo... realmente, tipo, só algumas coisas, especialmente no começo, tipo, é muito legal você entender. Tipo, é muito importante, é muito importante você entender, é muito legal você saber realmente por que aquilo é assim. Mas no começo, algumas coisas eu acho que você pode um pouco abstrair, tipo, ah, é log, beleza. Com o tempo, isso vai fazendo um pouco mais de sentido, ou não. Mas, pra mim, ainda não fez muito sentido porque é que vira log, só com correção de caminho. Mas, tipo, ok. O importante é realmente entender, tipo, não necessariamente a complexidade, mas o funcionamento disso aqui. Nessa ideia, tipo, a gente só muda os representantes. Tipo, a gente muda o representante do grupo. Muda o representante do grupo, beleza. Agora, como é que a gente encontra o novo representante? Meio que vai navegando aqui e procurando o representante. Tipo, vai subindo nessa árvore que forma. Então isso aqui forma uma árvore. Então a gente vai subindo nessa árvore que formou, procurando o representante. Ok? Mas beleza. Então, tipo, vocês têm mais alguma dúvida? No caso, é isso. Tipo, o assunto de hoje era isso. Tipo, também chegou já no nosso horário. Mas tranquilo? Alguma dúvida? Aham, vou mandar um slide na hora que acabar aqui. Ah, tá. Posso tentar fazer isso. Tipo, geralmente eu realmente uso, sei lá, quando eu vou fazer código de grafo, eu sempre uso o V e W, tipo, para as coisas. Tipo, eu até tento às vezes colocar, sei lá, uma coisa mais, sei lá, capacidade, o nome realmente, mas eu acho que a gente acaba pegando esse costume, porque na hora de codar durante a maratona, tipo, a gente tem realmente a questão do tempo, né? Colocar uma letra é mais rápido do que a palavra inteira, aí, tipo, meio que a gente pega esse costume. Mas, realmente, tipo, no geral, é uma boa prática você colocar o nome completo. Ou realmente o nome da variável, deixar um nome mais descritivo. Eu vou tentar pensar nisso depois. Tá. Então, se tudo tranquilo, tipo, eu vou mandar lá o slide pra vocês e até domingo, tipo, realmente até domingo eu mando a atividade. Domingo ou sábado à noite até. Só não dá antes porque realmente ainda tô meio com alguns trabalhos pra entregar, mas até lá eu finalizo certinho. Mas então é isso. Valeuzão vocês por assistirem também. Qualquer dúvida vocês podem mandar. E até a próxima aula.